Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai fazer o concurso municipal de Conselheiro Mairink, mas não só de Conselheiro Mairink, qualquer concurso municipal de educação, você pode utilizar essa aula. Essa aula especificamente aqui gravada, né, para o concurso de Conselheiro Mairink, para o nosso curso preparatório EAD, algumas pessoas deixaram nos comentários de um link que eu deixei disponível no nosso grupo, que estavam tendo um pouco de dificuldade para estudar sobre os teóricos da educação, né? E como teve algumas pessoas que deixaram lá a mesma mensagem, estavam tendo dificuldades para estudar os teóricos da educação, resolvi eu então vir aqui gravar um vídeo justamente sobre os principais teóricos da educação para o seu concurso público. Nós não vamos conseguir abordar todos eles, porque nós temos dezenas de teóricos da educação, mas alguns deles que têm uma maior incidência em concurso público, nós vamos conversar um pouquinho sobre eles no dia de hoje. Bom, inicialmente eu gostaria de dar os créditos aqui dos textos que foram utilizados, né? Então, autores mais cobrados em concursos de pedagogia, de autoria da ECOA Educação, publicado no ano de 2020. Texto sobre empirismo, de autoria de Marco Oliveira, publicado no ano de 2020. E os 4 estágios de Piaget, publicados no ano de 2021, pelos Ninhos do Brasil. E todos os links de referência estão na descrição deste vídeo. Ok? Para começar, vamos com ele, um dos que eu sou apaixonado, que é o Jean Piaget. O Piaget é um dos autores provavelmente mais utilizados e mais vistos, né, nos cursos de licenciatura, especialmente no curso de pedagogia e também dentro do curso de formação de docentes, né, curso que eu fiz e estou completando agora em 2013, 10 anos de formado lá no curso de formação de docentes, um curso que me ajudou muito. Sobre Piaget, é importante nós observarmos algumas características do pensamento dele. Primeiro, o pensamento de Piaget descreve diferentes etapas do desenvolvimento infantil. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Além disso, Piaget também analisa os fatores que influenciam dentro do processo de aprendizagem das crianças, além de observar também uma teoria que desenvolve a ideia de conhecimento, chamado de epistemologia genética. Aqui nos cards, se eu conseguir, se não tiver aqui nos cards, está na descrição desse vídeo, um link sobre algumas teorias de aprendizagem. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, eu recomendo que você clique no link que está na descrição e vá direto para a próxima aula, que é sobre algumas teorias do conhecimento. Ali nós vamos tratar sobre Platão, sobre Aristóteles, vamos falar mais um pouquinho sobre Piaget, sobre Kant, sobre Vygotsky, sobre Locke, sobre David Hume. Então tá bem completinho o próximo vídeo, tá? Que você vai encontrar o link aqui na descrição e vai falar sobre algumas teorias do conhecimento. Okay? Sobre o inatismo, sobre as questões relacionadas ao empirismo e tudo mais. Tá? Voltando aqui para o Piaget, a obra dele ela pode ser dividida em alguns momentos. E essa divisão é muito importante. Tá? Em um primeiro momento, em uma primeira etapa, pode-se notar que o Piaget ele possui um interesse maior pelas linguagens, tá? Pelas representações que as crianças tinham das coisas. E isso é muito importante porque nós conseguimos observar, nós como educadores, e vocês mais do que eu, porque há muito tempo eu já não dou aula dentro, né, da educação básica para crianças. O meu foco principal hoje é dar aula voltada para o concurso público, né, para o pessoal um pouco já mais velho, né, por dizer assim. Mas a criança ela possui um interesse grande pela linguagem. A todo momento a criança busca se comunicar com outras pessoas. Isso desde quando ela sai da barriga da mãe. Na verdade, até dentro da barriga da mãe ela tenta se comunicar, né? Tem a impressão ali, né? A criança quando dá alguns chutinhos, né? Quando ouve a voz da mãe, a voz do pai, a criança a todo momento ela busca se comunicar. Então a criança ela se mostra um ser comunicável. Então, ela possui um interesse muito grande pela linguagem. Então o Piaget, num primeiro momento, se interessou por isso.
se interessou pela linguagem e como as crianças se utilizavam dela para fazer as suas representações de coisas. Além disso, também o próprio julgamento de moral. As crianças possuem um entendimento de moral diferente, diverso do nosso conhecimento de moral e justiça. E isso instigou muito o Jean Piaget. Então, entende-se que nessa primeira etapa, nessa primeira fase de Piaget, ele buscava talvez implementar um pensamento clássico da psicologia da época dele. Em um segundo momento, nós nos deparamos com um Piaget diferente. Por quê? Porque é um momento onde os filhos do Piaget nascem. E nesse momento existe um marco temporal muito importante. O nascimento dos filhos do Piaget faz com que ele possa observar na prática o desenvolvimento das crianças. Porque uma coisa é você viver no mundo da teoria, né? E eu sempre, de vez em quando, eu conto essa história. Inclusive, eu falo isso, salvo engano, na aula sobre teóricos, sobre teorias da educação. Eu não estou com o livro aqui agora, mas é um livro chamado Chess. Apenas esse. Chess é um livro desta grossura aqui, com mais de 5.000 exercícios de xadrez. E ele foi escrito por acho que ele era um pedagogo, chamado Polgar, tá? Pai de 3 filhas, tá? A Judith, a Susan e a Judith, Susan, e eu não vou me lembrar o nome da outra agora, mas as irmãs Polgars, tá? Elas são muito conhecidas no xadrez. Inclusive a Judith é considerada a melhor jogadora de xadrez de todos os tempos. E o que ele queria entender? Que se a criança fosse estimulada a algumas coisas, ela se tornaria um gênio naquilo. Ele queria provar a ideia de que os gênios eles não nascem gênios, eles são produzidos. E em uma das palestras que ele estava dando na Europa, né, sobre essa teoria, conta-se aí que uma das pessoas que estavam ali, né, chegou e conversou com ele, né, falou: olha, senhor, gostei muito da sua teoria, tal, a gente poderia conversar mais, tal. E ele propõe ali, né, eles começam a conversar, eles se enamoram, e ele propõe a seguinte ideia, né? Vamos casar, vamos ter filhos e colocamos a teoria em prática para ver se realmente os gênios nascem e eles são produzidos. E a mulher aceitou a proposta, estão casados até hoje e tiveram 3 filhas, com QI extremamente elevado as 3. Inclusive tem um documentário do Discovery sobre a Susan Polgar. Tá? Se eu encontrar um link, alguma coisa, eu deixo nos comentários. Vai ser um documentário muito bom sobre isso. E elas aprenderam a tocar piano, desenhavam, escreviam, jogavam xadrez, aprenderam diversos idiomas, justamente pela questão do estímulo, né? E aqui, o Piaget, guardado as devidas proporções, quando ele tem o nascimento dos seus filhos, ele começa a ter, então, na prática, a possibilidade de realizar as observações que ele tanto debatia no campo teórico, né? Então ele começa a observar os seus filhos e começa a escrever livros com o tema sobre o nascimento da inteligência e a construção do real e como a criança desenvolve a inteligência sensorial motora. Tudo isso observando o crescimento dos seus filhos, tá? Numa terceira fase, nós temos um Piaget que passa a estudar os processos de pensamento tomado de uma consciência da memória e como as crianças passam a argumentar e discutir entre si. Aqui é o momento onde a criança ela passa a sair do seu círculo familiar e passa a ter um desenvolvimento muito maior da consciência e o desenvolvimento de argumentação muito interessante, né? E aqui o Piaget trabalha incorporado à escola, porque a criança ela sai daquele ambiente confortável onde ela está, onde quase sempre ela não vai ter a possibilidade de realizar discussões, porque ela encontra-se num ambiente muito confortável, né? Ela está num ambiente muito confortável e em algumas situações ela nem é questionada.
Então, é muito diferente essa ideia de tomada de decisão e essas questões de argumentação e discussões da criança quando ela está no ambiente familiar e quando ela vai para a escola. A escola é o primeiro desafio da criança, porque ela vai estar diante de pessoas que ela nunca viu, pessoas que têm um pensamento, outras crianças que têm um pensamento completamente diferente dela, com estruturas familiares diferentes, e começa então a aparecer os primeiros conflitos. Então, na terceira fase de Piaget, nós temos um estudioso, nós temos um pesquisador que está preocupado justamente com isso. Como é o momento de tomada de consciência, o momento de argumentação da criança, principalmente quando ela passa a ser inserida no ambiente escolar. Nós podemos também apresentar 4 modelos da teoria de Piaget. Modelos esses que são muito úteis dentro da educação. É o modelo Taos, o modelo Paris, o modelo Eldorado e o modelo Atenas. No primeiro modelo, o modelo Taos, o professor ele tem um repertório de propostas importantes e significativas para o processo de aprendizagem e ensino dos alunos. No modelo Paris, nós temos um professor que consegue colocar os alunos em uma roda de conversa e uma discussão entre iguais. O professor, então, ele passa a mobilizar debates, mas ele mesmo não entra nesses debates, sendo apenas um organizador desses debates. E esse ponto é importante e é bem interessante no meu ponto de vista, por quê? Porque o professor, ele, ao organizar esse debate, ele dá aos alunos a possibilidade deles discutirem. E o professor, ele não participando desse debate, torna importante porque ele passa a dar autonomia para os alunos. Porque muitas vezes acontece, e não só com criança, mas nós também, quando nós estamos em uma roda de discussão, e uma pessoa que nós consideramos que ela é dotada de um conhecimento maior, ou que uma pessoa que a gente tem uma admiração, nós temos a tendência de quando essa pessoa dá opinião, qual que é a nossa tendência? De acompanhar essa opinião. Às vezes de não querer ficar na contramão dessa pessoa que você tem uma admiração, ou dessa pessoa que o grupo considera como uma detentora maior de conhecimento. Então, quando essa pessoa participa desse debate, ela acaba influenciando as outras pessoas. E aí nós temos um debate que ele pode ser considerado fake às vezes, porque as pessoas não vão exprimir de fato as suas ideias. Agora, e a mesma coisa acontece quando o professor participa do debate, isso pode influenciar os alunos. Agora, quando o professor apenas organiza esse debate e ele fica apenas como um organizador, não exprimindo as suas opiniões dentro do debate, ele dá a possibilidade dos alunos debaterem, sem exprimir a sua opinião, e com isso ele acaba não influenciando os debates. Por isso esse modelo Paris ele é tão interessante e tão importante do meu ponto de vista. O terceiro modelo, que é o modelo Eldorado, ele é uma metáfora, né, segundo a Ecoeducação. Por quê? O professor ele está atrás do ouro, por isso o Eldorado, né, o caminho para Eldorado, né, é um filme aí muito legal, né, o caminho para Eldorado. E aqui a metáfora é justamente essa, né? O professor ele está atrás do ouro, ele está atrás do conhecimento. É isso, o ouro da educação é o conhecimento. Então, entende-se que o professor é também um aprendiz, um estudioso. O professor não é aquele que sabe tudo, e ele apenas transmite. É o que eu faço aqui. Eu já falei para vocês em muitas aulas, né? Eu não sou detentor de conhecimento. Algumas vezes, inclusive, eu acho que as minhas aulas elas possuem algumas falhas, né? Mas é o método Eldorado. Né? Eu estou atrás do ouro, eu estou atrás do conhecimento. Então, eu também sou um aprendiz. Então, quando eu falo para vocês que eu também aprendo, né? Eu falo muito isso nas aulas ao vivo, né? Mas quando eu falo para vocês eu aprendo muito com vocês, não é da boca para fora. É justamente porque eu me coloco na situação de um estudioso, de um aprendiz. Porque eu não sou aquele que sei tudo, mas eu sou aquele que transmite. Né? Eu sou aquele que faz essa transmissão do conhecimento. E vocês também transmitem conhecimento. Então aqui é um trabalho conjunto. É o professor se colocar num papel de estudioso, num papel de aprendiz, entender que ele não é o detentor do conhecimento, que ele não sabe tudo e que ele apenas transmite aquilo que sabe. Então, muitas aulas tem conteúdo que às vezes eu não sei. Eu tenho que ir atrás do conhecimento
para depois transmitir para vocês. Então, eu acabo servindo como uma ponte, né? Eu permito com que vocês adquiram esse conhecimento e eu funciono como uma ponte. Aprendo ele, trago para vocês, para que vocês também possam aprender. E por fim, nós temos o modelo Atenas. É o professor que sabe fazer perguntas. É o professor que reflete na frente dos alunos. Aqui traz o sentido de perguntas que geram conhecimento. E esse método também é muito importante. É você ter aquele professor que sabe fazer as perguntas. E aquele professor que se possibilita refletir na frente dos alunos. Quantas vezes aqui nós já não batemos papos, né? Nas aulas online, na aula presencial também, né? De parar a aula e refletir sobre aquele assunto. De fazer perguntas, de ter um debate, né? De fazer perguntas que possam gerar um conhecimento. Então esse é o modelo Atenas. Por fim, nós chegamos aqui talvez no ouro do Piaget, que é os estágios do desenvolvimento cognitivo. Né? Então, nós temos aqui o estágio sensório-motor, da criança de 0 a 2 anos, o pré-operacional, ou até mesmo chamado de estágio simbólico, para crianças de 2 a 7 anos, e o estágio operatório concreto, de 7, que pode variar ali até os 11, 12 anos, e depois nós temos um estágio operatório formal, que vai até que a partir dos 12 anos. No primeiro estágio, nessa fase sensório-motor, nós temos uma criança que aprende testando os próprios reflexos. Ela acabou de sair da barriga da mãe, para ela tudo é novo. Então, ela vai aprender fazendo. É isso, né? Ela só vai aprender que dá para ela chupar o dedinho se ela colocar o dedo na boca. Ela só vai entender que se sente dor quando ela se morde ou quando ela morde uma outra pessoa e vê que a pessoa não gostou. Então, aqui é a fase do teste. A criança ela vai aprender testando seus próprios reflexos. E com isso ela passa a desenvolver a percepção do próprio corpo e dos objetos. Ela só vai entender que alguma coisa cai quando ela pegar essa coisa e jogar. Ela vai ver que cai. Ela vai ver que machuca. Ela vai ver que alguma coisa é fria, que alguma coisa é quente. Testando. É o momento do teste. Né? Ela não vem de fábrica sabendo essas coisas. Ela precisa fazer o teste. E é nessa fase do sensório motor que ela vai fazer esses testes. O entendimento do mundo se dá por meio da experimentação e a interação com o mundo à volta. A famosa interação com o meio, o método, a teoria interacionista, né, que você vai conseguir entender melhor no link que está aqui na descrição, na aula sobre teorias da educação. O segundo estágio, que a partir dos 2 anos vai até os 7 anos, é o pré-operacional simbólico. Nele, ele começa quando a criança, a partir desses 2 anos, ela começa a dominar a linguagem e os símbolos de comunicação. E começa também a realizar imitações. E representa, e passa a imaginar e classificar coisas que estão à sua volta. Mas aqui é um momento muito importante que ela começa a dominar a linguagem e ela começa a realizar imitações. Justamente como uma evolução do estágio anterior. Nessa fase do pré-operacional, por exemplo, a palavra carro já pode gerar a imagem mental de um carro, mesmo que ela não consiga ver um carro na frente. Então aqui nós começamos a trabalhar essas questões imaginativas da criança. Fala uma luz, ela, nessa etapa ela tem que ser capaz, por exemplo, de imaginar na cabeça dela a luz sem ter a luz na frente. Ela tem que imaginar, por exemplo, um sapato sem ter o sapato na sua frente, né? Um boi sem ver o boi à sua frente e assim por diante. Nós começamos então a desenvolver essa etapa da imaginação. Ela conseguir gerar a imagem mental de alguma coisa na cabeça dela, sem que essa coisa necessariamente esteja à sua frente. A criança também nesse período é o momento que ela está egocêntrica. Convenhamos que algumas crianças estendem esse estágio do egocentrismo para mais tempo. Né? Nós encontramos crianças aí egocêntricas aí com
18, 20, 25, 40 anos, né? Algumas pessoas ainda não saíram dessa etapa de egocentrismo, né? Convenhamos, eu acho que pelo menos alguém aqui conhece uma ou outra pessoa que não saiu desse estágio ainda, né? Mas deveria ter saído ali a partir dos 7, né? Mas algumas, infelizmente, não saíram. Brincadeiras à parte, nesse período aqui do pré-operacional, nós temos um egocentrismo da criança exacerbado. Ela é egocêntrica ao extremo, né? Então, ela se vê ao centro de tudo e entende que o mundo gira e tem que girar de acordo com a vivência dela. Então, é tudo e todos para ela, né? Ela não tem ainda a capacidade de se colocar no lugar dos outros, né? E também pode confundir a realidade de fantasia e ter dificuldades de distinguir certo e errado. Por quê? Porque ela entende que tudo tem que girar do jeito dela. Então, às vezes, o que ela tem de noção de certo e errado tem muito a ver com essa questão de negociação. Se alguma coisa não lhe agrada, automaticamente estará errado. Essa é a visão que a criança tem, né? Então, esse período é um dos períodos mais conturbados, um dos períodos mais complexos, né? Quem é pai, quem é mãe aí, já viu os filhos, né, passarem por esse momento do egocentrismo, né? Então, esse período ele é bem complicado, né? Bem complexo. É o momento aqui que a criança está naquela fase da birra, né? A famosa criança birrenta é justamente nesse estágio simbólico aqui dos 2 aos 7 anos. Depois nós temos aqui, então, o estágio operatório concreto, tá? Que ele se inicia aos 7 e se estende ali até os 11, 12 anos. Tá? Aqui nesse período se espera-se que o egocentrismo ele diminua. E a criança ela passa a ter uma maior capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E passa também a entender conceitos morais. Conceitos esses que eu vou falar para vocês também. Existem adultos que ainda não entendem alguns conceitos morais, de certo e errado, entre outros, né? Mas se espera-se, via de regra, que a criança, a partir dos 7, passe a entender isso, passe a entender os conceitos morais e também tem uma diminuição do egocentrismo. Além disso, nessa fase, as crianças elas apresentam uma maior capacidade de pensar soluções mentais para problemas reais. Isso é muito importante. Esse aqui é um dos fatos importantíssimos dentro do desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque é a partir desse momento que a criança passa a entender que existem problemas e que ela pode pensar soluções mentais para esses problemas, é algo que vai contribuir lá no futuro. Quantas vezes nós não temos problemas e nós precisamos pensar soluções mentais para eles, né? Eu, como advogado, tenho que fazer isso o tempo todo, mas vocês, enquanto professores, têm que pensar o tempo todo. A sala de aula, isso é muito importante que o professor entenda. A sala de aula é um ambiente, é um ser vivo, é um ser que borbulha vida, a sala de aula. E onde borbulha vida, borbulham problemas. A sala tem 25, 30 alunos e cada um tem problemas. E o professor, querendo ou não, é a pessoa que está dentro da sala de aula e da escola toda. É talvez a única pessoa que tenha um contato maior com os alunos. Então é muito importante que o professor também contribua para que a criança passe a desenvolver soluções mentais para o problema. Porque é algo que nós adultos precisamos muito no decorrer do nosso dia a dia. As informações que elas receberam até essa idade, elas começam a se conectar num raciocínio mais lógico, tá? Que vai considerar vários aspectos ao mesmo tempo. É que nem as aulas de matemática, se vocês observarem algumas aulas de matemática, elas têm uma linha lógica, né? E a criança, a partir dos 7 anos, vai começar a entender que todas as informações que ela recebeu até agora possuem um encaminhamento lógico. E isso vai ser útil para ela no futuro. Ademais, as crianças elas conseguem estabelecer relações e agrupar objetos ou símbolos por semelhança ou diferença. Esse processo começa também a alfabetização, né? Nesse período ali, 6, 7 anos, né? Algumas começam com 5, mas nesse período aí nós começamos a ter o início do processo de alfabetização.
A letra ela vai se ligar a um som e aquele plim acontece, né, segundo o Ecoeducação, porque ela vai começar a ver sentido nessas coisas. E eu confesso que é uma das partes mais importantes. Assim. Eu tenho um irmãozinho aqui de 8, 9 anos e eu fico até um pouco emocionado porque os outros irmãos que eu tive são idades muito próximas, né? E aí eu tenho uma irmã de 18, mas já faz tempo que ela aprendeu a ler, né? Então, e eu era. A gente tem 10 anos de diferença. E é, agora, recentemente, né? O meu irmão começou a aprender a ler bem, né? A gente acha isso muito bonito, né? Porque a gente começa a ver toda essa evolução da criança, né? E o professor também, em sala de aula, né? O professor responsável pela alfabetização. Vem aquele quentinho no coração quando você vê aquele aluno que você está ensinando, ele começa a ler. Então hoje eu assisto alguns vídeos ali na TV, coloco legenda, né, para ele ir acompanhando e ele vai lendo, né, bonitinho. Então a gente fica feliz e é legal acompanhar essa etapa da criança, né, esse processo de alfabetização, porque ela começa a verificar que aquela escrita gera um som e o conjunto de sons gera algo gostoso para o ouvido, né? Então isso é bem interessante. Por fim, nós temos o estágio operatório formal a partir dos 12 anos. Aqui a capacidade cognitiva da criança ela fica muito próxima dos adultos. É claro que essa capacidade cognitiva ela vai evoluir ainda, né? Mas aqui ela já começa a entrar nessa fase de adolescência, então esse pensamento fica próximo do nosso. O adolescente ele começa a fazer deduções e trabalha com hipóteses mais elaboradas a partir do pensamento lógico. Trabalha muito bem, né? Começa a trabalhar muito bem com tratas e passa a entender doutrinas, conceitos, teorias, começa a fazer leituras críticas, tanto de livros como leituras críticas do mundo. Ele começa a observar situações sociais na qual ele está inserido e começa a criar suas próprias críticas sobre essas questões. E também, segundo o Ecoeducação, e é uma fase que eu verifiquei também muito em casa, né, com os irmãos, é uma parte de muito crítica aos pais. Que a criança começa a entrar na adolescência, ela lembra que ali nos 7 anos, dos 2 aos 7, eu falei da fase da birra. Aqui a partir dos 12 nós também temos uma fase de birra, mas aí a gente não fala que é birra, a gente fala que é revolta, né? A revolta do aborrecente, né? Então, a partir dos 12, por ter uma visão crítica do mundo, ele começa a ter uma visão crítica também dos pais. E volta aquela dificuldade, às vezes, de entender o que é certo e o que é errado em algumas pessoas. Esse processo reforça a vontade de independência e autonomia. E, e começa, então, a assumir opiniões. O adolescente passa a assumir opiniões, a ter uma personalidade, a querer se posicionar dentro do mundo. Então, essas são as etapas do estágio, dos estágios, né, de desenvolvimento cognitivo desenvolvidas pelo Piaget. E, novamente, aqui os créditos, né, de autoria dos textos foram utilizados, estão aí no vídeo, é da Ecoeducação e do Ninhos do Brasil. Agora, nós passamos a falar dele, Paulo Freire, o nosso querido brasileiro e teórico da educação. Bom, prometo agora ser um pouco mais rápido, né? O Piaget que ele levou meia hora da nossa aula, né? Tem alguns teóricos para nós observarmos, mas prometo agora ser um pouco mais rápido com os próximos teóricos. Não basta saber ler de modo mecânico. Eva viu a uva. É necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir uvas, quem lucra com esse trabalho. Frase de Paulo Freire. Isso aqui é o resumo do pensamento. E é muito importante isso, porque nós não podemos fazer com que a criança apenas leia de modo mecânico. Ela precisa entender o que ela está lendo, precisa compreender. Nós temos que fazer com que a criança leia e que ela sinta um comichão para ir a fundo. Ela não pode ficar parada apenas em Eva viu a uva.
Não, ela tem que ficar mexida para saber quem é Eva, o que é uma uva, onde a Eva plantou essa uva, quem é Eva dentro da sociedade. Isso nós vamos chamar de uma leitura crítica. Não é uma leitura passiva. A criança e nós adultos não podemos fazer uma leitura passiva. Nós temos que fazer uma leitura ativa, uma leitura crítica. Não é apenas ler o que está no papel e se conformar achando que é aquilo e pronto. Não. Aquilo tem que me mexer. Aquilo tem que fazer alguma coisa, sabe? Eu preciso fazer uma leitura ativa, uma leitura crítica. O leitor passivo, o leitor mecânico, ele é complicado, porque ele acaba não desenvolvendo a criticidade, o modo crítico que o Piaget disse agora há pouco. A gente precisa ter pessoas, adultos, críticos na sociedade. Mas isso vai começar lá atrás. Começa o trabalho lá na criança. Então, não basta a criança saber ler mecanicamente. Ela precisa compreender. Ela precisa ter uma leitura crítica, uma leitura ativa dessas questões. Embora, né, as ideias do Paulo Freire e as práticas tenham sido objeto de muitas críticas, né? Nos últimos anos, as ideias do Paulo Freire, principalmente no Brasil, elas foram muito criticadas, né? E eu não estou aqui para julgar se as críticas são corretas ou não. Estou apenas aqui para transmitir conhecimento. Mas é inegável que o Paulo Freire ele trouxe para a educação uma contribuição enorme, principalmente para a educação popular. O Freire criticava a ideia de ensinar e transmitir saber. Porque para ele a missão do professor é possibilitar a criação ou a produção de conhecimento. É essa aqui eu vou dar uma crítica que o Paulo Freire, como eu mencionei aqui, ele criticava a ideia de que ensinar é transmitir. Na verdade, o ensinar também é transmitir. Mas essa transmissão do conhecimento, ela tem que ser realizada de modo que desenvolva o pensamento crítico. Não tem nenhum problema você transmitir conhecimento, mas essa transmissão de conhecimento tem que fazer que quando a aula acabe, na hora que você fecha a tampa do notebook, que você apague a tela do computador, e você faça que a aula te motive pelo menos a buscar algo além, justamente para ter a produção de conhecimento. Ademais, o Paulo Freire ele não concordava com a concepção de que o aluno precisa apenas que lhe seja facilitadas as condições para o autoaprendizado. Ele previa que o professor previa para o professor um papel diretivo e informativo, de modo que ele não pode renunciar ao exercício da autoridade. É muito importante esse ponto de que o professor ele vai possibilitar a criação de conhecimento e produção, ele tem que ser um facilitador das condições para a autoaprendizagem, mas isso não significa que o professor tem que perder a sua autoridade. Tá? Eu, enquanto professor, ser um agente facilitador do conhecimento e contribuir para que vocês sejam conduzidos para a alta aprendizagem, não pode tirar de mim, professor, a minha autoridade. O professor em nenhum momento pode perder essa autoridade dele. Tá? Isso é muito importante. Freire condenava a concepção de educação bancária, segundo a qual a relação professor e aluno é uma relação que se estabelece a partir da ideia que os educandos são transformados em recipientes a serem cheios, e o educador se mantém em posições fixas e invariáveis, tendo sempre o que doa o seu saber ao ignorante. Isso aqui é aquela velha história de que você tem dois aqui, o professor e o aluno, e o professor é a bacia, o aluno é a bacia e o professor vai depositar todo o conhecimento dentro desse aluno. O Paulo Freire condena essa ideia. Além disso, né, para o educador do Paulo Freire, ninguém ensina nada a ninguém. Tá? O Paulo Freire ele era meio da pá virada, né? A gente pode dizer assim, né? O Paulo Freire é um dos teóricos aí
da pá virada, né? Então, para ele, ninguém ensina nada a ninguém. Mas as pessoas também elas não aprendem sozinhas. Né? Mas como assim, Jefferson? Ninguém ensina nada a ninguém, mas ninguém aprende nada sozinho. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, disse Paulo Freire. Isso ocasiona em um princípio fundamental para o Paulo Freire, que é o de que o aluno, alfabetizado ou não, ele chega à escola levando uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor. Então, todos nós temos aquela educação que nós recebemos em casa, nós temos as culturas, as nossas filosofias de vida, nós adquirimos dentro do seio familiar. E depois nós acabamos transmitindo isso para a sociedade. E até de modo indireto. Quantas vezes, por exemplo, eu não tive atitudes aqui, eu não falei nada para vocês, mas vocês conseguiram identificar. Ou às vezes vocês fizeram alguma coisa que eu identifiquei como algo sem que vocês falem nada. Né? Então, os homens se educam entre si mediados pelo mundo. Nós realizamos atitudes, e essas atitudes elas ensinam outras pessoas, mesmo que de modo involuntário. Então, quando o aluno chega à escola, ele leva uma cultura que não é melhor que a do professor, mas também não é pior que a do professor. E o professor vai observar essa cultura. O aluno ele vai se portar de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua vivência. E isso, querendo ou não, ensina outras pessoas. Da mesma forma que ele vai aprender com a cultura de outras pessoas, de modo involuntário. A sala de aula, os dois, professor e aluno, vão aprender juntos um com o outro. É o que acontece aqui entre eu e vocês, entre vocês e eu. Nós aprendemos um com os outros. E para isso é necessário que as relações elas sejam afetivas e democráticas. Em conversa com... Depois da nossa aula presencial, eu estava tendo uma conversa com a minha chefa, e ela falou, Jefferson, você gostou da turma, né? Eu falei, sim. Como eu sempre digo para vocês, né? Uma das melhores turmas que eu já tive. E ela falou, casou, né? A, a ideia da turma casou com você e você conseguiu casar com a ideia da turma, né? Então houve uma troca. Né? Houve uma troca de relação afetiva entre nós. E nós temos uma relação democrática. Eu já recebi mensagem aqui, né, de vocês agradecendo pelas aulas, elogiando as aulas, como eu também já recebi crítica das aulas. E tudo bem, né? Porque nós estamos num seio democrático, onde existe afetividade e existe democracia. E essa afetividade e essa democracia, essa liberdade que eu tenho com vocês e vocês têm para comigo, ajudam nessa troca, ajuda nessa aprendizagem mútua entre aluno e professor e aluno, né? Garantindo com que todas tenham a possibilidade de se expressar. Com isso, produzir o conhecimento de forma mútua. Isso é o mais importante. Continuando, nós vamos para John Dewey. O John Dewey é um dos teóricos clássicos e importantes, né? Mas ele não tem assim uma incidência tão grande em concurso, pelo menos não perto dos outros, né? Mas ele também tem sua importância dentro da educação. Ele nasceu nos Estados Unidos, né? E ele testemunhou muitas alterações sociais muito profundas e complexas, desde a intensificação, né, da urbanização, processos de industrialização, os processos de comunicação em massa. Então, o John Dewey viu dentro de uma sociedade que foi evoluindo muito rápido, né? Porque todos esses processos que ele observou, eles foram marcantes para a sociedade como um todo e influenciaram na educação também. Né? Isso vai adentrar toda a reflexão do John Dewey sobre a escola. No sentido de que a criança ela precisa ser cuidada como uma pessoa que ela é. A criança ela é singular, ela é individual. E ainda assim, sem perder de vista que ela pertence a um grupo social maior. Isso aqui é algo complicado de se fazer. Porque como o Dewey ele viu todos esses processos de intensificação da urbanização e mais, ele levou essas questões para a escola e ele ficou completamente preocupado. Por quê? Porque nós não podemos enxergar a criança como sendo apenas um
ou como observar a criança como ela sendo uma massa de crianças, está tudo certo. John Dewey ele frisava essa ideia de que a criança ela é um ser singular, é um ser individual, e eu preciso cuidar dela e tratar ela levando esse aspecto em consideração, dela sendo individual e sendo um ser singular. Entretanto, eu não posso perder de vista de que, apesar dela ser um ser individual, um ser singular, ela ainda pertence a um grupo social maior. Então, é complicadíssimo, pelo menos no meu ponto de vista, você ter que trabalhar essa questão. Entender que ela é singular e individual, sem perder de vista que ela pertence a um grupo social maior, que ela pertence à coletividade. Criança, então, ela precisa ser ensinada aos fins sociais daquilo que ela está aprendendo no papel. Para que ela tenha aquele grupo, esse grupo, né, comunidade escolar, que dali a alguns anos vai ser a sociedade democrática em que ela vai viver. Então, ela precisa ter esse conhecimento. E aí a gente pode colocar até mesmo que o Dio e o Freire, em alguns pontos, eles acabam se conversando. Por quê? Lembra que lá, falando do... Vamos voltar aqui, do Paulo Freire. Ele traz para nós ali que o processo de leitura, né, é preciso compreender qual a posição que a Eva ocupa no contexto social. A criança é um ser social que ela precisa ter uma noção crítica de que ela está na sociedade. O Dio traz para nós uma ideia muito parecida. A criança ela precisa ser ensinada aos fins sociais que ela está aprendendo, do papel que ela tem naquele grupo. Ela é individual, ela é singular, mas ela tem um papel no grupo. E esse papel no grupo precisa ser ensinado para ela. Porque ela vai ocupar um papel dentro da sociedade democrática daquele grupo. Mesmo tendo um papel na sociedade democrática, a criança não pode perder de vista o sujeito que ela é. E, ao mesmo tempo, o Dio toma cuidado com o excesso do individualismo. Quando o Dio analisa o individualismo, ele mostra que é muito perigoso cuidar de apenas uma das partes. Pois isso irá gerar um processo onde a sociedade não irá cuidar de seus interesses comuns e somente dos interesses individuais. Essas questões, né, sobre individualismo, elas são muito complicadas, né? Porque a escola ela tem que trabalhar essas questões individuais porque a criança é o ser singular e individual que o John Dewey bate em cima. Só que, ao trabalhar essas questões, nós estamos trabalhando o individualismo dessas crianças. Só que, qual que é o problema? Se o individualismo for trabalhado em excesso, nós vamos ter indivíduos egocêntricos, individualistas. E isso vai afetar muito o desenvolvimento da sociedade, porque a sociedade não tolera indivíduos individualistas. Não tolera indivíduos egocêntricos. Por quê? Porque se a sociedade tolerar indivíduos individualistas, egocêntricos, ela não vai evoluir. Porque nós vamos ter pessoas que estão preocupadas apenas nos seus interesses, não estarão interessadas nos interesses coletivos. Isso para o desenvolvimento social é algo extremamente ruim. Por isso que a escola, ao trabalhar o individualismo, ela tem que tentar trabalhar de uma forma que não atrapalhe também o desenvolvimento coletivo dessas crianças. Certo? O fundamental seria interpretar os textos do Dio e as suas propostas práticas como um princípio de equilíbrio. Eu acabei de dizer, tem que trabalhar uma coisa e o individualismo, mas também trabalhar essa questão coletiva. O Dio sempre vai buscar na filosofia da educação pensar esses pontos de diálogo entre diferentes elementos, tá? Os quais na tradição ocidental pensamos como apartados. Outro princípio fundamental do Dio é o compromisso dele com a democracia e com a cultura democrática. Porque não basta você se comprometer com a democracia, você também tem que se comprometer com a cultura democrática. Porque a democracia que nós temos hoje, ela deriva dessa cultura democrática que passou anos e anos. É algo extremamente complicado nós pensarmos que a democracia surgiu agora. A democracia surge lá atrás, na Grécia Antiga ainda.
com os filósofos gregos, né? Então, nós temos que preservar a cultura democrática. O Dill, ele não vai entender a democracia apenas como um jogo de regras políticas pelas quais a sociedade se organiza, mas ele vai compreender essa democracia como sendo algo fundamental no modo de viver. Ou seja, a democracia para o Dill não é apenas regras, mas é um modo de vida. É algo que tem que estar no interior do indivíduo. Por quê? Se entender a democracia apenas como regras políticas, é complicado, porque nós vamos entender a democracia como sendo algo burocrático. Mas, na visão dele, nós temos que desenvolver um modo de viver democrático. E a escola vai contribuir para isso. Logo, a democracia é caracterizada como um modo de viver. E é preciso fomentar uma cultura democrática e uma cultura de liberdade em diferentes instituições, entre elas a própria escola. Por fim, nós temos dois aspectos importantes aqui para entender o Dill. Primeiro é o conceito de experiência, que é bastante complexo e bem sofisticado, mas podemos tentar entendê-lo como sendo um princípio. O John Dill vai dizer que a experiência é um modo de ajustarmos o sujeito ao mundo social. A experiência é um modo de ajustarmos o sujeito ao mundo social. Uma característica fundamental da experiência educativa para ele é a mesma da experiência democrática. A educação sendo alguma coisa que nos permite aprofundar e, ao mesmo tempo, alargar quem somos no mundo e como é o mundo. Para o Dill, a experiência é o modo de ajustarmos o sujeito ao mundo social. Por quê? O mundo social ele está ali, ele existe. É o mundo onde eu, você, nós estamos inseridos. Nós dizemos que nós sabemos viver em sociedade, mas de fato ninguém sabe 100% viver em sociedade. Porque às vezes nós tomamos algumas atitudes que elas não condizem com a vida em sociedade. Então nós estamos aprendendo a viver em sociedade. Logo, as experiências que nós passamos, elas servem justamente para ajustar nós dentro do mundo social. Nós vamos realizar ações, elas não condizem com o mundo social, e a sociedade vai dizer isso para nós, que elas não condizem. E aí nós passamos a fazer ajustes. Ah, eu não posso agir dessa forma, eu tenho que agir dessa. Ah, mas essa forma também não está boa. Então, eu vou fazendo experiências no decorrer da nossa vida para que essas experiências nos ajudem a ajustar a nossa vivência no mundo social. E a escola tem um papel fundamental nisso. O segundo conceito é o conceito da experiência, do interesse, que para o Dill funciona como sendo uma ponte, um caminho entre dois pontos. Quando ele defende que o professor se ocupa do interesse do aluno, ele não está dizendo que o professor se limita àquele interesse, mas sim que o professor, a partir disso, consiga chegar a um propósito mais elaborado, original, para o qual ele conduzirá o estudante. Ou seja, o interesse é fundamental. O professor se ocupa do interesse dos alunos. Eu me ocupo no interesse de vocês. Por quê? Essa aula é um exemplo clássico de interesse. Vocês, alunos, que vão fazer a prova com o professor, enviaram lá pelo formulário o quê? O interesse de aprender sobre teóricos da educação. Esse é o interesse de vocês. Eu me ocupei do interesse de vocês e estou produzindo essa aula. Então percebam que é uma ponte. Então eu liguei o interesse de vocês ao conteúdo. Quem que é essa ponte? Sou eu. É a aula. Então esse é o interesse. O professor se ocupa do interesse do aluno, mas ele não fica limitado ao interesse. Eu poderia muito bem aqui dar uma aula sobre teóricos da educação para vocês de 10 minutos. Essa aula aqui já está indo para quase uma hora, né? Tem 59 minutos de aula. Eu poderia muito bem dar essa aula em 10 minutos, mas eu não me limitei ao interesse de vocês. Eu coloquei, eles querem uma aula sobre teóricos da educação, então eu vou me aprofundar sobre alguns pontos. Então isso é um interesse útil. Como essa aula aqui já está batendo os seus 50 minutos, eu vou dar uma pausa, okay? E vou soltar daqui a pouquinho, né? Você já pode, terminou de assistir essa aula, você já pula para a parte 2, onde nós vamos falar sobre o restante dos teóricos.
ok? Até mais e aguardo você na próxima aula, ok? Não some, já clica na próxima aula que eu estou te esperando lá.